tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com classes de palavras, tá? São 10, né? Nós já estudamos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, agora o advérbio, tá? É o nosso objeto de estudo hoje, advérbio. Nós vamos estudar a morfologia e a semântica, tá? Classificação e o sentido dos advérbios. Então, veja. Aqui são algumas perguntas contextualizadas. Veja bem, eu falo assim, ó, o garoto comeu 2 chocolates. Bom, o verbo aqui, comeu, não é? A frase com o verbo somente aqui. Mas aqui, veja bem, o garoto não comeu 2 chocolates. Esse não é? Ele provoca uma circunstância ao verbo, não é? Aqui, ó, ele modificou, foi o sentido do verbo. Esse não aqui dá um sentido de negação, tá? Então, modificou aqui o sentido do verbo. O garoto comeu 2 chocolates rapidamente. Então, aqui, ó, esse rapidamente modificou o sentido do verbo comeu. A frase primeira foi: o garoto comeu 2 chocolates. Só que aqui tem: o garoto comeu 2 chocolates rapidamente. Então, aqui, o rapidamente modificou o sentido do verbo comer. O garoto comeu 2 chocolates com sua mãe. Veja, com sua mãe indica uma circunstância de companhia, não é? Então, e modifica o sentido do verbo comeu. O garoto comeu à noite 2 chocolates. Veja que aqui, à noite, é uma circunstância de tempo, não é? Referente ao verbo comeu, não é? Ele modifica o sentido do verbo. O garoto, evidentemente, comeu 2 chocolates. Veja que, evidentemente, dá um sentido de afirmação, não é? Afirmação ao verbo comeu. E o garoto provavelmente comeu 2 chocolates. Veja que aqui o sentido já é de dúvida, não é? Relacionado ao verbo. Então, o advérbio apresenta esses sentidos, tá? Esse sentido de negação, rapidamente, de modo, com sua mãe, companhia, à noite, tempo, evidentemente, afirmação, provavelmente, dúvida. Então, é esse o sentido que os advérbios, são esses os sentidos que os advérbios provocam, modificando o sentido do verbo. Na primeira frase, é somente o verbo. Essas palavrinhas aqui, não é? Alteraram o sentido do verbo comeu, dando uma circunstância de negação, de modo, companhia, de tempo, de afirmação e de dúvida. Então, os advérbios provocam esse sentido, modifica os sentidos dos verbos. Então, vamos a algumas questões. Vocês perceberam que as palavras em destaque modificam o sentido do verbo comer? Sim, modifica, não é? Modifica dando uma circunstância de negação, de dúvida, de tempo, não é? Perceberam que cada uma das expressões destacadas com cores revela um sentido específico? Muito bem. Sentido de negação, de dúvida, de tempo, como já observamos nas frases anteriores, né? Verificaram que as expressões podem ser deslocadas no desenvolvimento das frases? Sim, às vezes o advérbio está no começo da frase, no meio ou no final,
certo? Saberiam dizer a que categoria gramatical as expressões pertencem? Então, a que categoria gramatical, a que classe gramatical pertencem as palavras destacadas lá? Aos advérbios, não é? Então, vamos. Advérbios. Chama-se de advérbio a palavra ou a expressão que, associada a um verbo, um adjetivo ou ao próprio advérbio, tem o poder de modificar seu sentido, tá? Então, veja. Observe também que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, essa palavra muito, eu ando muito. Esse muito modificou o sentido do verbo andar aqui. Só que o muito aqui, ele não admite flexão. Aqui você não pode fazer um plural, por exemplo. É diferente do pronome indefinido. Lembra que nós estudamos o muito como pronome indefinido? O pronome indefinido, ele se refere ao substantivo. Por exemplo, muitos alunos tiraram 10. Muitos alunos. Aí, o muitos admite o plural porque é um pronome indefinido, se refere ao substantivo. Já que muito é o advérbio, porque se refere ao verbo. Tá bom? Aí vem, eu ando devagar. Esse devagar aqui modifica o sentido do verbo andar. E devagar aqui é o modo como se anda aqui e não admite flexão, tá? Eu ando a despeito dos problemas. Então, aqui já é a locução, tá vendo? Já é a locução verbal, que modificando o sentido do verbo. Aí aqui, eu nunca ando pela praia à noite. Veja, são 3 advérbios modificando o sentido do verbo. Se você dissesse apenas eu ando, mas aqui, eu nunca ando. Aqui nunca, negação, não é? É pela praia. Indica uma circunstância de quê? Tempo, lugar, dúvida. Pela praia, lugar, não é? Ando pela praia. À noite, circunstância de tempo, certo? Então, os advérbios, eles têm esses sentidos de intensidade, de modo, não é? De negação, de lugar, de tempo, certo? Aqui ele está modificando o verbo, mas ele também, o advérbio, ele pode modificar o adjetivo, tá? E pode também modificar o sentido de outro advérbio, tá certo? Então, veja, análise semântica de frases. Com base em seu conhecimento, identifique os advérbios e indique que circunstâncias semânticas produzem a frase. Então, vamos lá. Primeira frase. Aqui não há problemas sérios. Qual advérbio aqui? Tem 2 aí. Aqui é advérbio de quê? Indica uma circunstância de quê? De lugar. Não indica uma circunstância de negação. Então, aqui há ou não há, certo? Infelizmente, a cadeia produtiva do país encontra-se em declínio. Tem um advérbio. Quem identifica? Infelizmente, é o modo, tá? Infelizmente, é o modo e modifica o sentido do verbo. Todos os rapazes foram encaminhados à delegacia. Tem um advérbio. Quem identifica? A delegacia. E qual o sentido, qual o valor semântico? De lugar, né? As fotografias pertencem desde 2015 à Casa Branca, né?
Então, veja, as fotografias desde 2015 indica o quê? Que circunstância? Tempo, não é? Desde 2015, tempo, não é? Eu cumpro minhas obrigações diariamente. Diariamente é de tempo, não é? Tempo. Os aprendizados escolares são adquiridos com muito esforço. Com muito esforço. Aqui já é a locução, porque é mais de uma palavra, não é? É um advérbio com mais de uma palavra. E o valor semântico é modo. 7. As respostas às questões propostas encontram-se no AVA. No AVA é uma locução, não é uma locução adverbial, indica lugar, a circunstância de lugar. Machado de Assis escreveu diversos livros no século XIX. No século XIX é uma locução adverbial de tempo. No Rio de Janeiro, os problemas ambientais aumentaram expressivamente. No Rio de Janeiro é advérbio de lugar, não é? No Rio de Janeiro, lugar. Expressivamente é o modo, não é? É o modo. A cidade de Brasília nunca recebeu verbas para resolver a crise ambiental. Nunca. Negação, não é? Para resolver a crise ambiental é uma locução de finalidade, certo? Então, veja, os advérbios indicam as circunstâncias de tempo, lugar, dúvida, modo, certo? E modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Vamos à próxima. Locuções adverbiais. Chama-se de locução qualquer expressão composta por mais de uma palavra. Portanto, locução adverbial é uma expressão que tem a função semântica de modificar o sentido de um termo ao qual se refere. Essa locução ela pode modificar o sentido do advérbio, do verbo, quer dizer, do adjetivo ou de outro advérbio, tá certo? As meninas fizeram o trabalho às pressas. Às pressas é uma locução, porque é mais de uma palavra, e modifica o sentido de fizeram, que é o verbo. O presidente assinou o decreto à noite. À noite é uma locução adverbial de tempo e se refere ao verbo assinou. De modo alegre, distribuir as cestas básicas. De modo alegre é o modo, não é? O modo e modifica o sentido de distribuir, que é o verbo. Os alunos se mantiveram em silêncio durante a live. Em silêncio é uma locução adverbial de modo, durante a noite, locução adverbial de tempo, tá? E se referem a mantiveram. Agora vamos, classificação dos advérbios. Então, os advérbios, eles têm diversos valores semânticos e são classificados em negação, afirmação, tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida. Esses são os principais. De negação, pode ser não, nunca, jamais. De afirmação, justamente, sim, sinceramente, realmente, efetivamente, inegavelmente. São os advérbios de afirmação. Advérbio de tempo. Hoje, breve, cedo, já, ainda, agora, ontem, amanhã, no dia 15. Então, depende do contexto,
tá? Então, o sentido é tempo, mas aqui é só alguns exemplos. Lugar: aqui, longe, acima, atrás, ali, acolá, na sala, lá, na sala, no colégio. Então, advérbio de lugar. De modo: bem, mal, pior, melhor, devagar, intencionalmente. Adjetivo mais mente, tá? Qualquer adjetivo, apressadamente, demoradamente, tá bom? Esse aqui é o adjetivo mais mente. Intensidade: pode ser muito, pouco, bastante, menos, mais, quanto, tanto. São os valores semânticos de intensidade. De dúvida: dificilmente, talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá, acaso, tá? Então, os advérbios têm esses valores semânticos, tá? Que é o sentido que provoca na expressão. Esses valores você tem que observar o contexto da frase, tá bom? Para dar esses valores aqui, o sentido na frase. Aí aqui tem mais um exercício, tá? Um exercício de fixação. Veja bem, às vezes eu penso em ajudar, mas fico dividido. No tráfego aéreo, eu poderia dar uma mãozinha. Mas o que os passageiros vão pensar vendo um anjo ao lado dos aviões? Então, a partir da leitura da tirinha, faça o que se pede. Primeiro, que expressões adverbiais aparecem nos quadrinhos? Então, vamos lá aos quadrinhos. Não é? Então, veja, no comecinho aqui, ó, às vezes, não é? Às vezes. Outra expressão aqui, que é dúvida, né? No tráfego aéreo, né? No tráfego aéreo, que é lugar. E é outra aqui, ó, no lado dos aviões, ao lado dos aviões. Outra de lugar, tá certo? Aí vem, que valor semântico cada uma delas expressa? Às vezes, é o quê? Valor semântico de quê, às vezes? Dúvida, não é? Dúvida. Às vezes. Outra aqui. Ao lado dos aviões, lugar. No tráfego aéreo, também lugar. Letra B. Que valor semântico cada uma delas expressa? Já fomos, né? Na tirinha, o personagem demonstra que estado frente às suas dúvidas. Então, veja, na tirinha, o personagem demonstra, a partir da leitura da tirinha, percebe-se que o anjo está indeciso quanto à possibilidade de ajudar as pessoas e as empresas aéreas, no intuito de evitar acidentes. Então, o sentido é esse, tá? O anjo está indeciso com relação à possibilidade de ajudar as pessoas e as empresas aéreas, né, no intuito de evitar acidente. Aí vamos a D. Que outra expressão poderia substituir tráfego no segundo quadrinho? Pode ser, sem modificar o sentido no texto, seria possível substituir a palavra tráfego por trânsito, não é isso? Vamos à letra E. Que outra expressão poderia substituir dividido no primeiro quadrinho? Então, no primeiro quadrinho, às vezes eu penso em ajudar, mas fico dividido. Sem modificar o sentido do texto, seria possível substituir a palavra dividido
por confuso, indeciso, preocupado, tá? Então, tem esse sentido a palavra dividido no contexto. Tudo bem? Então, veja, só reforçando aqui os advérbios, né? Então, veja, para você identificar o advérbio no contexto, é uma palavra invariável, tá? Então, o advérbio, ele nunca admite flexão, tá? Algumas palavras funcionam como advérbio ou como outra classe gramatical, tá? Como pronome ou outra classe, certo? Aí você tem que observar no contexto. O advérbio, ele nunca varia, tá? Ele é invariável. É uma maneira de você identificar, assim, o verbo, porque ele não, o advérbio, porque ele não admite flexão, certo? Então, a classificação dos advérbios, não é? É de negação, de afirmação, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, tá? Dificilmente, talvez, possivelmente, provavelmente. Intensidade, muito, pouco, bastante, menos, mais. De modo, bem, mal, pior, melhor, devagar, intencionalmente. E a maioria dos adjetivos terminados, adjetivo mais mente, tá bom? Forma o advérbio de modo, tá? Mas nem sempre, tá? Nem sempre esse terminado em mente é modo, tá? Pode ser de tempo também, tá bom? E tem que observar o contexto, o sentido. Lugar. Aqui, lá, longe, acima, atrás, acolá, ali, são os advérbios de lugar. Mas também depende do contexto. Por exemplo, na sala de aula, que é a locução, é lugar. Em Brasília, lugar. De tempo. Hoje, breve, cedo, já, ainda, agora, ontem, amanhã. A afirmação. Justamente, sim, certamente, realmente, efetivamente, inegavelmente. Então, tem que observar o contexto, tá certo? A frase no contexto. Negação, não, nunca, jamais, tá certo? Então, os advérbios têm essa classificação, tá certo? Se pedir o valor semântico, você pode colocar esses valores aqui, tá bom? Vamos só reforçar um pouquinho aqui, voltando aqui. Então, veja, as locuções adverbiais locução mais de uma palavra, né? Chama-se de locução qualquer expressão composta por mais de uma palavra. Portanto, locução adverbial é uma expressão que tem a função semântica de modificar o sentido de um termo a qual se refere. Pode ser um adjetivo, verbo ou advérbio, tá certo? As meninas fizeram o trabalho às pressas, tá? Então, veja que às pressas está se referindo ao verbo, tá certo? O presidente assinou o decreto à noite. Então, à noite é uma circunstância de tempo, não é? Apresenta circunstância de tempo e se refere ao verbo assinou. De modo alegre é a locução, veja que é mais de uma palavra, distribuir as cestas básicas. Então, é o modo como distribuiu. Os alunos se mantiveram em silêncio durante a live. Então, em silêncio é o modo, né? E durante a live é o tempo, certo? Se mantiveram em silêncio durante a live. Voltar um pouquinho só para reforçar. Então, aqui já pede a análise, não é? Da classificação, não é?
Com base em seu conhecimento, identifique os advérbios. Indique as circunstâncias semânticas. As circunstâncias semânticas produzem a frase. Aqui não há problemas sérios. O advérbio aqui, né? E indica uma circunstância de lugar. Não é um advérbio de negação, né? É um advérbio, indica uma circunstância de negação. Infelizmente, indica uma circunstância de modo, né? Então, a delegacia, lugar. Desde 2015, tempo, né? E diariamente, né? É o tempo. Com muito esforço é o modo, né? No Ava é lugar. No século XIX, tempo. Expressivamente é o modo. Nunca é a negação. E para resolver a crise ambiental é a finalidade. Tá certo? Então, o advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, né? Indicando uma circunstância de tempo, lugar, dúvida, modo, intensidade. Tudo bem? Tranquilo aí? Ótimo. Então, boa tarde e até a próxima.